eu sou a Vanessa Tamizari, do Hospital Veterinário Dona Iracelli, e vim falar para vocês sobre o resultado da enquete que foi escolhida a doença do carrapato essa semana, para a gente estar conversando um pouco. E vamos falar então de duas delas, que é a erliquiose e a babesiose. Quando o seu cachorrinho pega a doença do carrapato, é porque em algum momento o carrapato subiu no corpo do seu animal e picou. Às vezes a gente não vê isso acontecer, mas tanto é que às vezes pergunta assim: teve carrapato? Seu cachorrinho pegou carrapato esses tempos? A pessoa fala assim: não, meu cachorro não tem carrapato, nunca pegou. Mas isso não significa que não tem carrapato, né? Que nunca pegou carrapato. É porque às vezes não viu, né? Aquele carrapatinho marrom, que é esse o que transmite a doença. Esse carrapatinho marrom subiu, picou, transmitiu a doença, desceu do corpo do animal e foi para outro cachorrinho. E você não chegou a perceber isso, né? Então, sempre que pergunta, seu cachorro já pegou carrapato? Teve carrapato esses dias? Eu acho que é mais fácil a gente falar assim, não sei. Às vezes a gente não sabe mesmo, não percebeu aquele único carrapato que subiu e picou e desceu, né? A doença do carrapato, ela é chamada de erliquiose ou babesiose. A erliquiose é transmitida por uma bactéria e a babesiose por um protozoário. Ela é transmitida pelo carrapato marrom, ela se alimenta de sangue, né? O carrapato se alimenta do sangue e o cão pode pegar as duas doenças ao mesmo tempo. Então, ele pode ter a erliquiose e a babesiose. Quando o animal vem para mim, por exemplo, e diagnosticamos que está com erliquiose ou babesiose, automaticamente eu já faço a medicação para os dois tipos de doença. Eu não fico esperando, será que também tem babésia? Ou, será que ele também tem erlíquia? Normalmente eu já faço o tratamento para as duas. O carrapato ele se alimenta do sangue, então é chamado, e essa doença, né, que é transmitida por ele, também é chamada de hemoparasitose, a doença do sangue, né? A erliquiose, ela infecta os glóbulos brancos no organismo e a babésia infecta os glóbulos vermelhos no sangue. Então, uma infecta os glóbulos brancos, os glóbulos de defesa, e a outra infecta os glóbulos vermelhos. Então, aí que vem as plaquetas baixas, o quadro anêmico do animal também. A erliquiose, ela é dividida em 3 fases. A fase aguda, que dá febre, falta de apetite, vômito, sangramento nasal, o animal pode começar com sangramento nasal, dificuldade de respirar, né? Manchas vermelhas no corpo, às vezes você abre a orelhinha do cachorro e tem manchinhas vermelhas, né? Então pode ser da doença do carrapato. Já na fase 2, a segunda fase da doença é a fase subclínica, é aquela que o animal parece que está bem, não tem aparentemente nada. E vai perceber que tem uma doença na hora que faz um hemograma. Então, faz o hemograma e fala, nossa, tá com anemia, né? Ou então, na fase subclínica, é aquela que você viu que a patinha do seu cachorro, um dos membros, tá inchado. Aí você fala, o que tá acontecendo com esse cachorro? Ou então, uma possível cegueira. Ou então, uma mucosa mais pálida. Aí você fala, ué, ele tá bem, tá comendo, não tem vômito, não tem problema nenhum. Aí você leva para ver o que está acontecendo, por que que ele está com dor articular, por que que ele está mancando e com a perninha inchada, né? Pode ser da doença do carrapato.
tá? Ela é uma das causadoras de doenças articulares, aí, de problemas articulares também. Na fase crônica, você tem a perda de peso, dor abdominal, quando palpa, o animal tem muita dor abdominal, o sistema imunológico dele cai muito, então ele pode pegar doenças secundárias. Então, assim, ele tá com doença do carrapato, aí o sistema imunológico dele tá muito debilitado, aí ele pega uma pneumonia devido ao sistema imune, né, dele. Vem diarreia na fase crônica, pode vir diarreia junto, então às vezes confunde, né, fala assim, doença do carrapato não dá diarreia. Dá, dependendo da fase que ela estiver, dá diarreia sim, tá? Aí vamos falar do seguinte, como que a gente pode diagnosticar então, né? Como que as pessoas, então, os veterinários, sabem que tá com doença do carrapato? Bom, o animal chegou, então você vai ver o quadro clínico desse animal. Vômito, diarreia, ou então fez um hemograma, né? Fez um exame laboratorial e viu que tem anemia, plaquetas baixas. Aí você fala assim, peraí, será que é doença do carrapato? Nem sempre só o hemograma vai falar que é doença do carrapato, tá? Então, por exemplo, faz um esfregaço sanguíneo, que a gente fala, fazem uma lâmina com o sangue do animal e põe no microscópio. Será que eu vou conseguir ver líquia ou babese ali? Pode ser que sim. Pode ser que naquela amostra que foi feita para olhar no microscópio, naquele momento não pegou, não viu. E aí, não significa que não tem doença do carrapato, porque não viu no sangue a bactéria ou protozoário. Então, o ideal é, viu que tem anemia e viu que tem plaqueta baixa, então vamos fazer ou um SNAP, que a gente fala que é um aparelhinho que você pode fazer dentro do consultório mesmo, e aí ele acusa se tem ou não a doença do carrapato. E o mais eficaz é o que a gente chama de PCR, é você mandar o exame para o laboratório, o sangue para o laboratório, e o laboratório faz um exame chamado PCR. Aí sim vai falar se tem ou não a doença do carrapato. Eu não posso, Vanessa, eu só fecho o diagnóstico de doença do carrapato se eu tiver exames complementares, como eu disse, SNAP, PCR, alguma coisa além do hemograma. Eu não vou bater o martelo e falar esse animal está com doença do carrapato porque ele está com anemia. Várias doenças pode levar o animal a um quadro anêmico. Exemplo, um tumor, né? Uma neoplasia que a gente fala. Pode sim estar levando o animal a um quadro anêmico. Então, ele não está com doença do carrapato, ele tem uma neoplasia. Então, tem que tomar cuidado com isso, de que pegou um hemograma na mão, é doença do carrapato. Não é bem assim, né? Existem aí outros exames que bate mesmo no diagnóstico e fala assim, é ou não é, tá ok? Como que a gente então pode fazer para prevenir, né, o animalzinho para não pegar essa doença do carrapato? A partir do momento que você faz algum tipo de controle com coleiras, com comprimidos, né? Existem vários tipos de comprimidos para carrapato, para pulga, para não pegar, já vai ajudar. E uma das coisas que a gente tem que ficar em alerta é o quintal, né? Onde ele fica, se tem carrapato, onde ele vai passear, às vezes é aquela graminha, aquele matinho que ele passa todo dia ali, pode ter infestação. Carrapato adora, na época do calor principalmente, ficar em frestas e aí é mais difícil o controle, né? Quando a gente fala de ambiente até. Bom, algumas coisas que podem acontecer devido à doença do carrapato. Além do edema de membros, que a gente fala, né? Inchar os membros, a gente pode ter uma urina escura, uma possível insuficiência renal aguda,
o animal apresentar um cansaço extremo, dor articular, como eu falei. Então, ficar de olho nestes sintomas, nesse quadro que ele pode apresentar, porque nem sempre a perninha inchada é porque ele bateu ou porque ele caiu, nem sempre a febre é porque pode ser qualquer outra coisa. Não, pode ser doença do carrapato por febre, sim. A urina é uma urina meio Coca-Cola, meio escura, né? Que indica aí que está lesionando o rim, essa doença. E o tratamento costuma ser à base de antibióticos e corticoides, se necessário, né? E é um longo período de tratamento. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é a ultrassonografia. Às vezes eu costumo passar ultrassom para verificar o baço, né, que costuma estar aumentado, costuma ter aí apresentar algumas coisas para gente que pode ajudar no diagnóstico também. Então, a ultrassonografia também pode ajudar. Então é isso. Nem sempre, né? Nem sempre o vermelhinho na pele ou as manchinhas vermelhas na barriga, na orelha, em alguns lugares representa uma dermatite, pode sim vir da doença do carrapato. Eu espero que vocês tenham gostado, compartilhe, curte e essa semana a gente faz uma nova enquete para discutir um outro assunto aí, tá ok? Obrigada!